Olá, estamos aí hoje com um webinar, onde nós vamos falar basicamente os caminhos e os rumos nós vamos seguir a partir de agora. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um de vocês, de como vocês veem esse mercado, aonde nós estamos aí introduzindo uma série de mudanças. Ou seja, vamos ver aí como era o mercado pré-crise, aonde a vida é um rio longo e calmo. Vamos falar um pouquinho? É interessante, né? Porque a gente está agora no meio dessa confusão, no meio dessa pandemia, e aí quando a gente faz essa reflexão sobre como que as coisas funcionavam antes, né? Antes não estava nada fácil, assim. Eu tô aqui na Globo e desde lá de 2014, né? Quando aquela crise começou a se abater sobre o país, a gente vem num processo de transformação muito grande, né? Não só pela crise, mas por conta da fragmentação dos meios, porque agora todo mundo produz o seu conteúdo, todo mundo é um produtor de conteúdo, pode disponibilizar isso nas plataformas digitais, então isso por si só já era um catalisador de um processo de mudança, né? Aí agora, mais recentemente, em fevereiro, a gente passou por uma transformação, um novo modelo de ida para o mercado publicitário, né? Eu atuo com publicidade na área de negócios da Globo. Então, e é um modelo diferente, meio que sem benchmark. Então, a gente estava nessa de reestruturar os processos internos, montar novos fluxos, explicar para o mercado publicitário e para os anunciantes como que a coisa funcionava, por que ela era benéfica, no nosso entender, né, para todo o ecossistema. Então, assim, tava difícil, tava complexo. E aí, de repente, do dia para a noite, lá, sei lá, dia 16, 17 de março, veio essa maluquice. E aí a gente percebeu que, cara, difícil é agora, né? Porque, assim, antes, pelo menos, a gente tinha ali um planejamento de produtos que iriam para o ar, de produtos inéditos, a gente tinha um Lollapalooza que ia acontecer, a gente sabia qual era o line-up, a gente sabia quais eram os dias que isso ia acontecer, a gente sabia qual era a novela que estava no ar, a gente sabia que toda quarta e todo domingo tinha jogo de futebol, né? E, de repente, não tem mais nada disso, né? Então, realmente, assim, é difícil a gente trabalhar sem ter esses guarda-reios, né? Então, por mais que a gente achava que fosse complexo, ficou ainda mais complexo. Né? Eu acho que o nosso mercado, né, e aqui a gente está falando de um mercado de comunicação, mas é um mercado de negócios como um todo, ele está inserido dentro de uma sociedade, né? E a verdade é que a gente já vivia como sociedade um momento de uma crise estrutural, que aí tem diversos fatores, né? Assim, você vê essa crise acontecendo no mundo, então você já tinha aí, falando de uma maneira mais ampla, um aumento da desigualdade no mundo, um questionamento sobre o próprio sistema que a gente está vivendo hoje, como é que ele poderia abarcar, trazer todo mundo para dentro desse mercado de consumo efetivamente, e a digitalização, os novos canais já representando uma verdadeira revolução, né? Então, o mercado da comunicação, ele olha para a digitalização já há algum tempo, tentando aprender com ele, tentando rentabilizar, e tentando fazer com que essa máquina minimamente funcione. Eu acho que o Felipe colocou ali que tinha uma previsão, mas já tinha uma reinvenção da Globo, e essa reinvenção passa não só pelo mercado da comunicação, mas por todo o mercado, e basicamente também considerando esse dilema, né? Como é que você pode ter investimento produtivo para as empresas operarem para uma economia saudável. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje que era um mercado já com essas questões levantadas, um mercado já em crise, que a pandemia trouxe a necessidade de acelerar as ações, as iniciativas. Então, de certa maneira, a gente já entendia que a digitalização era importante, todo mundo sabia disso, mas agora ela é fundamental e urgente, né? Agora você teve a velocidade realmente acelerada de mudanças que antes estavam demorando talvez mais tempo. A gente coloca internamente que o que você projetava, o que as empresas projetavam para mudanças que aconteceriam em 5 anos, estão tendo que acontecer em dias, né? E eu citei aqui alguns exemplos, diversos negócios
de repente, fecharam a porta e tiveram receita zero. Como é que você, de repente, vira a chave para esse negócio voltar a trazer receita? Shopping center é um exemplo, o varejo, de maneira geral, é um exemplo. Você fechou a porta. Como é que você traz receita? E agora está reabrindo, mas como é que você ganha confiança dessas pessoas para voltar para a sua loja? Como é que você cria novos canais? E aí eu realmente acho que esse é o momento que está forçando as empresas, os investidores, os decisores, a tomar decisões com velocidade que talvez já devessem ter sido tomadas lá atrás. Então agora colocou-se uma velocidade para muitas decisões que já deviam estar na pauta, né? Então eu até estava discutindo aqui com a turma antes, quando você fala de um shopping center, quando você fala de um varejo que tem receita zero porque fechou a loja, ele vai ter que buscar uma forma no digital, uma outra maneira de entregar. Mas essa nova forma ela não vai trazer a mesma receita que o modelo anterior trazia. Então ele vai ter que operar numa nova realidade, aprendendo nessa nova realidade, onde já existem outros players, para conseguir desenvolver o seu negócio. Então é um ambiente realmente que forçou todo mundo a agir. Então a gente falava da mudança, né? O mundo está em mudança, é um pleonasmo falar isso. Mas agora a questão é a velocidade dessa mudança, na minha visão. Foi a digitalização na marra, né, Lucas? Na marra. E aí eu digo que boa parte do público que não estava digital, agora está. E o que você vai fazer com esse público, né? O baby boomer, tem um público baby boomer que entrou nesse mercado, que é digital hoje, aprendeu como é que funciona. Tem um público que estava fora do mercado, completamente alijado, e hoje ele viu a receita dele, com o auxílio do governo, por incrível que pareça, colocar ele dentro de uma perspectiva de consumo que ele não tinha. O que você vai fazer com esse cara que é um novo entrante para esse mercado? Então as empresas estão tendo que repensar esses públicos efetivamente nesse momento. A gente sempre falou de propósito. Propósito estava na pauta das empresas. Qual é o seu propósito de marca? E de repente, quando você fecha a porta e você fecha o escritório, só sobra o propósito, só sobra a força da marca, só sobra a cultura dela. E aí você vê, mas no seu propósito dizia que você olhava para as pessoas, que o importante são as pessoas. Agora é hora de demonstrar isso. Né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento rico nesse sentido. Eu tenho um certo receio de falar oportunidade com uma crise desse tamanho, com uma crise sanitária, uma crise econômica, mas é um momento das empresas olharem e avaliarem como elas podem se reconstruir nesse novo cenário, efetivamente. Não, eu assim, também, fazendo alguns adendos, né, a gente está falando sobre a importância da informação, né, mas é interessante que vai conseguir rampar, vai conseguir ter uma velocidade maior de saída desse processo todo, não só quem tem acesso à informação, mas quem tem um acesso organizado à informação. Então, um pouco do que a gente estava falando, né, todo esse processo de transformação, ele vem já de algum tempo. Quem chegou no momento dessa ruptura com essas estruturas mais organizadas, ela tem um acesso organizado à informação. Então, isso facilita no processo de tomada de decisão com mais velocidade. Se a gente fizer uma análise das empresas que se destacaram bem, inclusive a TV Globo teve um papel fundamental no sentido de abrir canal e espaço para destacar as ações das empresas, né? Aquelas empresas que se destacaram e apareceram bem ali, por exemplo, no Solidariedade S.A. do Jornal Nacional, foram aquelas que souberam ter empatia, souberam perceber a relevância desse momento para a sociedade, souberam investir, souberam transformar suas operações, né? Vocês veem que houve uma mudança, acho que significativa no patamar do que é filantropia aqui no Brasil. Uma doação de R$1 bilhão do Itaú, uma doação de 400 milhões da JBS, quer dizer, isso é inédito na história do Brasil em termos de filantropia, né? E, em contrapartida, outras marcas não souberam perceber isso, outras marcas ficaram presas na questão... E olha, assim, parênteses aqui, não estou dizendo que o negócio não é importante, que a manutenção do negócio, que a sua preocupação com sobrevivência, com manutenção de emprego não seja importante, mas algumas marcas centraram demais o seu discurso nessa questão, vamos dizer assim, utilitária, financeira, né, da sobrevivência econômica, e não souberam perceber que precisavam matizar o seu discurso com a questão da saúde, da vida, né, a preocupação com a saúde das pessoas. Só para finalizar, um exemplo, para mim, claro, foi essa rede de restaurante Madeiro, né, que as declarações do fundador
demonstravam uma total falta de empatia com o que estava acontecendo na sociedade e focavam muito na questão utilitária e econômica, né? Então, eu destacaria esses dois tipos de reação nesse momento, das empresas que souberam entender a delicadeza e a relevância que a sociedade dava para a questão da vida, da saúde, e aquelas que acabaram focadas só na questão econômica, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, do que era a realidade de um shopping antes da pandemia. O shopping, o negócio dele é aluguel de loja. E de repente, você tem a porta do shopping fechada, os lojistas não mais aceitando pagar aluguel, esse cara tem receita zero. Ele vai ter que encontrar uma forma nova de abrir entrada de receita. Então, a digitalização é um caminho. Então, ele vai transformar o shopping no marketplace. Só que, nesse segmento do marketplace, tem outros players que já têm uma curva de aprendizado em que ele vai brigar com tubarão. Sim. Mas ele não tem muita alternativa. Então, ele vai ter que encontrar um novo modelo, uma nova fórmula de lucro, que não é mais aquela baseada no aluguel, que é o know-how de todo o time do shopping. E vai ter que entrar num segmento onde tem um aprendizado diferente e players que já estão estruturados há mais tempo. No caso da franquia, como costuma ser a métrica de sucesso de uma franquia? Quanto que a loja, o ponto de loja vendeu? Só que com o digital, a gente sabe que quando você abre uma loja num determinado bairro, você aumenta a venda digital num raio que vai ali até 15 quilômetros daquela loja. Então você vai ter que encontrar formas, num caso de uma franquia, de remunerar o franqueado, talvez por vendas que aconteceram no ambiente online. Então, olha como é que você empurra o modelo de franquia, o modelo de varejo, para uma realidade completamente nova. Falando especificamente no nosso caso, eu estava em Nova York, em janeiro, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece anualmente em Nova York, e estava no auditório chamado Jacob Javits, que é o Rio Centro deles, né? Enfim, é um auditório, é um centro de convenções imenso, onde acontecia a NRF com 40 mil pessoas do mundo inteiro, dentre elas os principais líderes, né, das grandes varejistas, das empresas digitais, discutindo o futuro do varejo. Naquele momento a discussão era a digitalização, novas métricas de remunerar o lojista numa situação como essa, o BOPS, o Buy Online, Pick Up in Store, enfim. Só que isso era janeiro. Um mês e meio depois, esse auditório, esse centro de convenções imenso em Nova York, virou um hospital de campanha, e Nova York se transformou o epicentro da doença no mundo. Então você vê, foi um mês e meio depois em que estava se traçando um mapa de como ia ser o voo das empresas, dos varejistas, e de repente veio a pandemia e transformou aquele centro de convenções no hospital de campanha, e todo mundo que estava lá falando ou assistindo, como era o meu caso, está agora em casa, trancafiado, entendendo o que está acontecendo no mundo. Naquele momento, as tendências, tudo que a gente estava falando, era para 2, 3, 4 anos. Agora, é nesse momento. A sua amiga, como franqueada, quer saber agora. Como é que ela mantém o negócio dela? Ela está virando para o franqueador e falando: franqueador, qual é a métrica? Porque se for venda em loja, vai demorar muito tempo, e o payback, que era de 2 anos, passou para 7. Eu não vou ter fôlego para chegar lá. Enfim, eu acho que essa reinvenção, ela tem que estar na mesa de todo mundo agora. O que não dá é para a gente esperar a pandemia melhorar para voltar a discutir num encontro presencial. Não, o que você está fazendo nesse momento vai dizer o que vai ser o seu próximo mês. A questão é como que você, numa situação como a que a gente está vivendo, consegue pensar em médio prazo, porque você vai ter que pensar nas suas, mas também no curto. E claro, o longo ficou agora uma coisa muito distante, porque você está pensando em curto e na urgência, né? Então, boa parte dos lojistas, das empresas, estão pensando no final do mês, mas se elas não tomarem iniciativas que vão ajudar ela a fechar o ano, elas também vão naufragar logo ali na frente. Então, é um momento de reinvenção, realmente. Assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando a gente fala das plataformas que fazem parte
da Globo, a gente está falando dos canais de TV fechada, então, Sport TV, que foi altamente impactado, porque é um canal que vive do ao vivo, ele vive do esporte, e ele se viu literalmente do dia para a noite precisando criar narrativas para reexibir eventos esportivos anteriores, e precisando fazer de uma maneira que isso fosse cativante para o telespectador, né? Não é simplesmente, tá bom, então eu vou pegar e vou reprisar um jogo importante, sei lá, do Flamengo. Não, eu preciso falar sobre jogos históricos da Libertadores da América, e trabalhar isso, né? E tudo com muita velocidade, mas passa também pelo streaming, né? Pelo Globoplay, que foi muito impulsionado, né? Daí a importância de todo o processo de transformação que já vinha sendo conduzido e a busca por linhas de negócios das mais variadas, né, linhas de receita das mais variadas, para justamente tirar a superdependência do... Estão me ouvindo? Tirar a superdependência do canal de TV aberta, que sem dúvida é a vaca leiteira, e que também teve que se reinventar, e se reinventar seguindo o que o jornalismo vinha informando para a população. Então, quer dizer, se você tem um jornalismo que se preocupa em passar para as pessoas o andamento da pandemia de uma maneira técnica, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde, é aquela história do walk the talk. Então, da porteira para dentro, você também precisa atuar da mesma forma. Então, a gente vivia um momento que a gente estava ali da metade para o fim do Big Brother, e é engraçado que o lugar mais seguro do mundo virou a casa do Big Brother, porque as pessoas entraram lá, não tinha pandemia, e aí a gente tinha ali um mês e pouco de programa para entregar. Então, o que a gente fez? Bom, walk the talk, então não dá, você não pode botar as pessoas no estúdio para poder gravar uma novela, né? Porque você vai submeter essas pessoas a um risco de contaminação grande. Você tem ali pessoas que estão também no grupo de risco, seja por idade ou por comorbidades, né, já pré-existentes, tal. Então, parou tudo isso. Então tá, olha o acervo. O que nós vamos colocar no ar? Que novela que a gente vai colocar no ar? Que novela que condiz ou que trata um tema que faça sentido atualmente? Será que faz sentido ter uma novela muito densa? Será que ela não tem que ter mais bom humor, tendo em vista que no jornalismo, o jornalismo está mais duro, está mais pesado? Então, isso tem um pensar sobre isso. No caso do Big Brother é o seguinte, é um sucesso comercial, e quando você tem lá as provas, festas e tal, as marcas que participam desse contexto nos ajudam a co-criar esses momentos, né? E aí sempre passa por uma coisa mais bacana e mais diferente do que a outra. Então, vamos botar um elevador. Então, o brother vai entrar lá, esse elevador vai subir, vai ter uma tela de LED que vai... Então, um monte de pirotecnia. Cara, isso demanda gente, capacidade de produção. Então, assim, chegou um determinado momento que não era mais, não... Eu tenho a verba para bancar. Cara, a gente não tem como fazer. Porque você constrói uma festa dessa num intervalo de 2 horas. Bota os brothers dentro da casa, fecha a janelinha, 2 horas você põe aquele negócio de pé, e depois, quando termina, você precisa desmontar tudo. Não dava, não tinha como. Né? Como gerenciar o nível de estresse das pessoas que estão submetidas, ou, né, por função, por ossos do ofício, né, por função do ofício dela, ela está ali naquele contexto e ela precisa ter uma responsabilidade de entrega. Como engajar essas pessoas? Elas acabam se engajando e se motivando também na adversidade. Isso foi muito interessante. E aí tem coisas muito bacanas que eu acho que também vão ajudar o para frente, né? O Lucas estava falando assim da velocidade, né? Cara, eu achava que a gente estava andando rápido antes. A gente estava 120, a gente foi para 240, assim, é um negócio de maluco. Então, tem uma normalização também de uma estética
que antes só era permitida ou bem aceita em canais digitais, né? No YouTube, ou numa live no Instagram, e aí você vê um Marcelo Adnet também cumprindo a quarentena, criando conteúdo, mas assim, numa proporção que é fora de série. Não só ele, outros também, tá? Só que, cara, como é que você registra? Como é que você transforma isso rapidamente em conteúdo? Como é que você dá acesso às pessoas? Streaming? Vamos pro Globoplay. Então, o Globoplay sempre foi uma questão muito difícil. Eu preciso gerar muito conteúdo nessa plataforma digital, né, de streaming, porque as pessoas têm um cardápio, elas não seguiam por uma grade de programação e precisam e querem assistir o que tiverem vontade na hora. Se eu não tiver um grande cardápio, eu gero desinteresse. Né? Não é mais a coisa de mudar o canal, eu mudo de plataforma. Né? Na hora que você normaliza essa estética, que é mais rápida e mais barata também, se o conteúdo for bacana, criativo, inteligente, cara, por que não? Por que não? Conversa com o Bial tá no ar agora, do jeito que a gente está aqui. Sim. Igualzinho. A nossa visão, Ricardo, é de que as marcas vão precisar se ressignificar. Elas vão ter que tentar entender o impacto desse novo momento sobre os seus negócios e buscar ser ativos, né, protagonistas nesse processo de mudança nas suas práticas, nas suas políticas e na sua comunicação. Com alguns cuidados, obviamente, né? Quer dizer, não vale só mudar a comunicação, né? Efetivamente, a gente precisa engajar a nossa operação, o nosso negócio nesse novo momento. Vou te dar um exemplo, eu acho que de uma marca que já vinha fazendo isso e que radicalizou muito essa questão, que foi a Nike. Não sei quantos de vocês acompanharam, a Nike foi uma marca que se engajou muito nessa questão racial, né? Aí você vai pensar, bom, tem diretamente a ver com o negócio dela? Não tem diretamente a ver com o negócio dela. Mas ela percebeu que esse era um tema fundamental para a sociedade no mundo, mas fortemente nos Estados Unidos, né? E ela se engajou de verdade. Ela trouxe, né, o Colin Kaepernick, né, que é um jogador de futebol americano, que virou, né, um assunto, uma polêmica grande nos Estados Unidos, porque ele negro, né, ele começou a se ajoelhar no momento da execução do hino americano antes dos jogos de futebol americano, né? Isso provocou uma reação, né, horrorosa. O Trump entrou criticando ele foi suspenso da liga. E o que a Nike fez? Isso foi uns 2 anos atrás, mais ou menos. Colocou o Kaepernick no centro da publicidade dela, né? Agradando a muitos, né, mostrando um posicionamento, tomando partido, né, numa questão relevante para a sociedade americana. E sofrendo muita crítica também, né? Sofrendo muita ameaça de boicote, muita gente nas redes postando fotos queimando produtos da Nike, etc. e tal, né? Sendo criticada pelo Trump e tal. Agora, nesse momento do Black Lives Matter, a Nike dobrou a aposta, a Nike entrou de cabeça nesse movimento, mostrando que aquilo ali não era um jogo de cena, não era uma ação para inglês ver, faz parte já de uma visão de sociedade, né, de um posicionamento da marca em relação a um tema fundamental para a sociedade, né, e que está no centro das nossas atenções atualmente, né. Só para pegar esse gancho, que eu acho que você falou de uma marca que está fazendo um trabalho tão interessante, porque aí a prova até onde vai o propósito e o estômago de quem está por trás da marca, né, do diretor de marketing, do CEO. Quando a Nike assumiu esse posicionamento com Colin Kaepernick, as ações da Nike caíram, porque existia um boicote da marca. E eles sustentaram o discurso, mantiveram o Kaepernick e tiveram depois disso um aumento superior ao estágio anterior das ações e uma explosão das vendas, porque várias pessoas compraram como uma causa, né? Usar Nike virou a defesa. Então, eu acho que é um exemplo legal, porque o cara sustentou a queda da ação. Então, vamos ver como é que você segura o seu propósito, né? Eu até mencionei para você, né, Ricardo, que eu fiz um trabalho de uma análise um pouco de posicionamento de marcas nesse momento, que depois eu vou compartilhar, para você compartilhar com os alunos, em
em que eu cito isso exatamente, Lucas, essa preocupação, vamos dizer, esse impacto inicial e depois o impacto positivo, né? A campanha acabou tendo um impacto positivo para o negócio. E tem uma declaração do fundador da Nike em que ele diz o seguinte: você não precisa se preocupar em perder alguns clientes, desde que você esteja agregando muito mais clientes à sua marca, né? Desde que você esteja refletindo um posicionamento que é um posicionamento muito mais inclusivo, muito mais, né, entranhado na sociedade, né? Então, aqueles caras ali, tudo bem, beleza, eu vou perder o negócio deles, mas eu tô me engajando numa questão que é fundamental para a grande maioria da sociedade, né? Então, tudo bem, eu vou perder o negócio, mas eu sei que eu vou estar ganhando um grupo muito maior, né? Então, uma visão ousada, né, Lucas? É difícil você ver... É um desafio para o empresário entrar de uma maneira tão forte num assunto complexo, né? Num assunto difícil, num assunto que tem muitas posições. Em geral, as empresas, a tendência das empresas é dizer o seguinte: não, olha, calma, nós somos apolíticos e etc., né? Mas... A Nike chegou... Desculpa, Flávio, a Nike chegou a fazer uma cartilha para as pessoas que iam boicotar, né, que iam botar fogo nos itens da Nike. Eles fizeram uma cartilha como colocar fogo nas roupas da Nike de forma segura. É genial, né? Que aí é você dobrar a aposta, como você falou. Estou tão certo do meu posicionamento que eu te ajudo a queimar minha roupa de maneira segura, e botou isso online, né? É ousadia, né? É ousadia. Isso aí é uma... Mas é incrível, assim, o amadurecimento, né? Sim. Das marcas. O Lucas falou aí, né? Você começa a testar o estômago do gestor da marca, tal, assim. Eu acho incrível o amadurecimento das marcas com relação a isso, né? No passado não muito distante, qualquer conversa no ambiente digital que fosse negativa para a marca gerava um pânico gigantesco, né? E assim, o Flávio, né? Vocês falaram aí, né? O importante é a quantidade de pessoas que você traz para dentro do seu ambiente, né? E não aquelas que saem. Mas durante muito tempo as marcas ficaram muito preocupadas com a opinião da dona Maria, que insistentemente entrava ali naquele canal de mídia social para poder dizer que aquilo era errado e que ela não acreditava naquilo. Gente, como é que a gente faz para segurar a dona Maria? Pô, manda um kit de produto para ela, manda... Chegou uma hora que houve uma consciência de que não, ok, Dona Maria, seu José, seu Joaquim, vai ter um monte. O importante é que eu tenha mais Lauras, Pedros e, né? E eu acho que o trabalho das agências de comunicação, né, de gestão de crise, foram muito importantes nesse contexto todo. Nós temos um cenário de muita incerteza e de muita fragmentação da informação, né? Então, a nossa preocupação na FSB é garantir que a comunicação do nosso cliente ela esteja coordenada, ela esteja integrada, de forma a fazer com que as mensagens deles, essa questão de mostrar que está agindo com responsabilidade, das medidas que eles estão tomando, ela efetivamente reverbere e atinja os públicos-alvos importantes, os públicos-alvo, né, importantes e relevantes para ele, né? Se fala muito lá fora do modelo peso, né, do modelo que integra as várias mídias, né, da paid media, né, a mídia paga, né, quer dizer, a publicidade como um fator fundamental ainda para as marcas, né, em termos de aumentar o alcance da sua mensagem, o alcance, né, das suas ações. A earned media, né, a mídia conquistada, a mídia editorial, né, o trabalho bem feito de assessoria de imprensa, surfando aí também na credibilidade da mídia, né, o shared, né, o S de shared, de mídia compartilhada, então usando as redes sociais, é hoje um canal fundamental para a gente, né, tanto em termos, né, espontâneos quanto em termos também de mídia paga dentro das mídias sociais, e finalmente as mídias proprietárias, né, a own media, né? Quer dizer, dentro desse cenário, pensando essa fragmentação de informação, é fundamental que as empresas consigam coordenar suas ações nesses vários universos, no sentido de garantir o entendimento das suas mensagens e alcançar os seus públicos mais relevantes, né? Então essa é uma questão que a gente tem ajudado muitos clientes nesse momento, que é de integrar essa estratégia de comunicação e garantir que o alcance
das suas ações. Eu acho que tem muito de repensar essa entrega. Eu acho que vale, pegando o gancho da última pergunta, né, assim, o que você está oferecendo efetivamente para o seu consumidor, para o seu cliente, para as pessoas, e você usar esse momento para você pensar quais são os canais de você manter essa oferta, manter a sua entrega, independente se é uma plataforma, se é um físico, se é o porta a porta. Mas claro que no momento que você tiver essa estratégia bem delineada, você tem que ter, na sequência, uma implementação, você botar isso para rodar, e as empresas, na verdade, estão com pouco tempo, né? Se você para olhar, a pandemia encurtou os tempos, né? É aquela história, a gente já falava de um mundo beta, o importante é você jogar, testa rápido, faz acontecer, avalia, recoloca na rota e voa, mas você tem que pensar no seu modelo de negócio, né? O que você está entregando para as pessoas. A gente falou da Nike aqui como exemplo. A Nike, ela também é uma plataforma, ela também ajuda as pessoas, ela é muito mais ampla do que somente a venda de um tênis. Você vai na loja da própria Nike em Nova York e é uma experiência de marca. Você joga basquete, você tem especialistas que são consultores. Então, você entender realmente qual é a entrega, a proposta de valor do seu negócio e olhar para esse mundo como um mundo também de oportunidade, que você pode encontrar novas formas de chegar no seu público. E aí, só para pegar um gancho, eu acredito muito que essa nova realidade, como o Flávio colocou, assim, que já era uma tendência antes, né, das marcas se posicionarem politicamente. O Felipe colocou isso muito bem, né? Assim, uma pessoa, a Dona Maria, ia lá e falava mal, o CEO ligava para a agência, meu Deus, tira tudo, a campanha é um fracasso. Não, peraí, é uma pessoa que fez isso. Imagina se esse fosse o pensamento da Nike quando ela teve um boicote na porta de casa, né? Então, é uma realidade em que as marcas têm que entender que elas têm que se posicionar. O mundo chapa branca, que eu sou, porque muitos decisores se acostumaram à publicidade antiga. O que era isso, né? Eu tenho dinheiro, faço a produção do meu filme, boto na televisão e a minha marca é uma caixa preta. Eu coloco a embalagem que o diretor de marketing ou que o CEO determinaram como identidade, no discurso de comunicação, e essa embalagem vai ser comprada pelas pessoas. Não é mais assim. Você tem que se posicionar. Tem um caso de uma engenheira do Uber, né, era uma engenheira de software, que ela denunciou que o Uber, que é uma empresa, uma startup na época super cool, do Vale do Silício, moderna, era uma empresa machista, que praticava o alcoolismo dos funcionários, exigia horas exaustivas, racista. Então ela expôs que aquela empresa tinha um baita de um problema. Então eu não acredito mais nesse modelo da caixa preta que você, com a comunicação, resolve tudo e toma aí consumidor. Aí pegando o gancho do Flávio e do Felipe, você tem que se posicionar. Não tem mais esse mundo chapa branca. As pessoas querem saber o que você pensa sobre assuntos muitas vezes espinhosos. E se você não tiver isso como prática dentro de casa, aí eu falo de uma glass box, né, que é um conceito interessante, que é a caixa de vidro. O mundo está vendo o que está acontecendo dentro da sua marca. Se você, na comunicação, falar uma coisa e você não praticar o walk the talk, né, que seja, olha só, você está aqui entrando em contradição. Uma das ações que foram mais aplaudidas em Cannes, já que a gente falou do Festival de Cannes, nos últimos tempos, é a da menina que desafia o búfalo, né, de Wall Street, né? Então você tinha ali como a representação da figura feminina. Aquilo foi feito por um fundo de investimento que depois as pessoas foram e descobriram que o fundo praticamente não tinha mulheres trabalhando, e ele entrou numa baita de uma contradição. Assim, como é que você fez a ação mais premiada dos últimos tempos no maior festival de criatividade e você não pratica o que você está defendendo na menina que está desafiando o búfalo? Então, acho que isso é uma visão para o futuro, de fato. Assim, as empresas vão ter que trazer isso para dentro da cultura. Nesse mundo mais digital, a cultura sim é mais importante, porque eu pego num app e chamo A ou B, aqui chega o mesmo produto muitas vezes. O que vai fazer a diferença? É a força da marca, é o serviço, é o que está além daquele produto, né? Do simples entrega.
Então, acho que é um momento de muito desafio para as marcas, mas, ao mesmo tempo, é um momento muito rico de reflexão para todos nós, né? Lucas, acho que você bateu num ponto muito relevante, que não é um desafio de comunicação, é um desafio de posicionamento mesmo, né? E o posicionamento ele tem que estar regado na operação, né? Eu não sei se todos estão familiarizados com o termo greenwashing. O termo greenwashing foi um termo criado principalmente pelas ONGs ambientais para identificar aquelas empresas da área de petróleo que davam uma pintada verde na sua imagem, né? Começava a ter um discurso super verde, mas na prática continuavam com combustíveis fósseis, não investiam em combustíveis, né, em fontes renováveis de energia e etc. Então era aquela pintura verde, era uma lavada verde na imagem, sem que isso efetivamente refletisse uma mudança de comportamento na prática, né? O risco de greenwashing é altíssimo, né? Quer dizer, o risco de você ser desmascarado no processo de greenwashing é altíssimo. E a gente começou, Lucas, inclusive na FSB, a usar o termo Covid washing, que é, assim, as pessoas começarem a ter um discurso super engajado e empático nesse momento e na verdade, não ser só da boca para fora, ser só para inglês ver, né? A única certeza nesse processo que a gente pode ter é de que isso será desmascarado, mais dia menos dia, né? Na sociedade conectada, integrada, né? A gente sabe que isso é questão de tempo para ser desmascarado, né? Mas essa é uma preocupação muito importante. Não, só pegando desculpa, por favor, Felipe, pode ir. Não, pode concluir. Não, é só porque esse termo que você colocou do Covid washing, né? Se você pegar, essa é outra questão que a gente viveu com algumas marcas dentro de casa, né? Assim, então vou dar publicidade para tudo que eu estou fazendo para ajudar com relação à vítima do Covid. Aí você vira, mas por quê? Porque aí é outra questão, né? Assim, você vai dar publicidade a isso de que maneira? Porque também vai soar como oportunismo. A gente vive um momento muito delicado, porque qualquer pessoa pode virar e falar assim, poxa, o dinheiro que você está investindo em comunicação para falar que você é bonzinho poderia também se transformar em mais doação. Então, é um território que é preciso realmente refletir e não usar esse momento como oportunismo, que é o Covid washing, né? Na minha visão, um pouco isso. É você pegar a história do Covid, esse momento, então vamos fazer só uma pintada na fachada e publicizar isso e está tudo certo. Né? É incrível, assim, como um momento como esse que a gente está vivendo obriga marcas, personalidades, influenciadores a serem coerentes, né? E a coerência, ela não tem a ver com você perseguir ou insistir em determinada opinião, até porque isso te limita. Mas se a gente for pensar em tudo que foi dito aqui agora, assim, tudo isso é um grande processo de evolução, né? O Fábio comentou, cara, os Trapalhões hoje, e aí, como é que a gente ia fazer? Onde que a gente ia colocar no ar? Em que momento? Em que horário, né? Mas a Globo é uma empresa hoje que fala de respeito. Então, você tem tantos temas para tratar. Então, você tem o tema LGBT, você tem o tema de discriminação por raça, por credo. Então, você tem... aonde eu me posiciono aqui? Cara, é tanto tema. Vamos fazer o seguinte, vamos nos posicionar da seguinte forma. Tudo começa pelo respeito. Né? Agora, hoje, esse posicionamento é mais válido e e tem a ver efetivamente com a companhia. Se as pessoas começarem a procurar lá no passado, vão começar a levantar o caso dos Trapalhões, ou do TV Pirata, ou de uma novela que pode ter sido interpretada como algo diferente disso. Então, a gente tem essa evolução, né? Eu acho importante colocar isso em pauta. E, assim, para também não fugir muito do tema, a Globo é uma empresa que tem aí dois públicos-alvo, né? Ela tem o telespectador é antigo, né? É o consumidor de conteúdo,
independentemente da plataforma, se é lido, tá? E tem o mercado publicitário. Então, quando a gente fala do próximo momento, do ponto de vista do consumidor de conteúdo, tem um pouco disso que a gente falou aqui, né, da normalização de determinada estética em plataformas diferentes, isso vai fazer toda a diferença. E quando a gente olha para o mercado publicitário, é interessante, porque como o país é muito grande e a gente vive momentos de flexibilização diferentes em cada lugar do país, a gente já pode perceber, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a reabertura gradual do comércio rapidamente impactou nos negócios publicitários, certo? Agora, na hora que o governo do Rio Grande do Sul, ou do Porto Alegre, precisou segurar um pouco, porque a curva de infectados começou a subir, na hora, os movimentos eles são muito respondem muito rapidamente às flexibilizações, né? Agora, na hora que a gente conseguir ter um olhar do país todo, eu não acredito numa recuperação em V, sabe? Que a gente vai voltar ao ponto que a gente estava lá em fevereiro, que era um ponto muito melhor do que num passado não tão distante assim. A gente já tinha índices macroeconômicos bacana, a gente tinha um olhar de crescimento e tal. Porque o dinheiro que vai estar circulando, ele vai ser menor. Porque, cara, as pessoas perderam renda, as pessoas perderam emprego, os negócios tiveram que se transformar, mas eu acredito muito que o mercado vai regular isso. Então, assim, as pessoas vão ter uma vontade, um anseio, uma necessidade muito grande, por exemplo, de empreender. A gente vai ter um consumidor mais engajado, mais preocupado com questões sociais, né, influenciado por esse lado extremamente humano aí dessa pandemia, né? No curto prazo, eu vejo também um consumidor muito preocupado com questões como saúde, como segurança, né? Muito ligado aí, né, em preocupações relacionadas à questão da saúde. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter que conviver com esse vírus ou se é que vamos ter eventualmente uma proteção assim, concreta, né, em relação a ele, ou de outros vírus que surjam e tal. Então, eu acho que tem uma macro tendência que é esse consumidor mais engajado, principalmente os mais jovens, né? Os millennials já vinham fortemente com isso, e as gerações seguintes, né, acho que estão cada vez mais preocupadas com a questão do engajamento das marcas e a participação, o posicionamento delas. Tem essa questão da saúde, uma preocupação com segurança que vai afetar muitos setores, empresas aéreas fortemente, hotéis fortemente, lazer fortemente, né? E por último, acho que a gente, principalmente aqui no Brasil, vai ter, como vocês mencionaram, uma perda de renda das pessoas, né? Então, teremos um impacto em termos de poder de compra das pessoas, né? Quer dizer, nós sairemos mais pobres, né, dessa crise, né? Então, isso terá um impacto também em relação a uma certa insegurança do consumidor, né, de gastar. Esses índices de confiança do consumidor provavelmente vão ser afetados. Isso vai ter um impacto também dos negócios. Então, eu veria essa macro tendência, né, estrutural de uma cobrança por maior engajamento, uma subtendência forte dentro desse processo, que é a questão da saúde, da segurança, né? Eu acho que vários setores vão ser revolucionados aí por conta disso, e talvez uma questão mais conjuntural, que é esse impacto econômico. A nova pandemia ou uma segunda onda tem muito a ver com, de novo, a curva de aprendizado, né? Com tudo que a gente está vivendo agora, e não passar por tudo isso de olhos fechados, né? Então, todo mundo vai sair desse momento muito mais, não só preparado, mas muito mais alerta a pequenos indícios e como atuar
né, seja com um isolamento, seja com um uso cada vez mais ostensivo, como disse, acho que o Lucas, da tecnologia para isso, mesmo que isso seja em detrimento da privacidade em alguns aspectos, né? Mas, assim, na medida que, para conter o avanço de uma epidemia, você precisa entender aonde ela surgiu e como que né, a primeira pessoa contaminada se locomoveu, por onde ela andou, passa um pouco por isso, né? Se a gente estiver bem... E isso passa, inclusive, por todo um processo regulatório, né? Se a gente estiver bem regulado nesse sentido, em que você consiga extrair os dados que são necessários para poder combater a evolução, né, o espalhar de uma pandemia, sem que você comprometa a privacidade das pessoas, né? E assim, sobre o comportamento do consumidor, acho que a gente também falou um pouco aqui, e assim, eu vejo coisas interessantes, né? É óbvio que tem um desejo reprimido nas pessoas de consumo, né? Aí, de novo, a gente volta para aquela conversa do, pessoas que são privilegiadas e que conseguiram manter o seu padrão, o seu nível de renda, ou tiveram uma queda mínima disso, talvez tenham a tendência a consumir mais. A gente viu a explosão de consumo em alguns segmentos, né, quando tem a reabertura e tal. O ponto socialmente isso vai ser bem visto? Então, assim, eu me lembro quando as pessoas precisavam... você não podia mais fumar em espaços públicos, né? E aí o fumante passou por maus bocados. Muitos fumantes deixaram de fumar muito mais como os outros olhavam para ele do que propriamente eu preciso cuidar da minha saúde, né? E talvez esse comportamento desenfreado de consumo gere um pouco desse olhar, né? E também, mas mesmo que... eu acho que o consumo é importante, tá, gente? Assim, a gente está aqui, todo mundo vive essa roda, né? A gente tem que se preocupar com o consumo dentro de um teto ambiental, a gente tem que se preocupar com uma série de aspectos, né? E acho que isso, inclusive, vai nortear, como o Flávio e o Lucas disseram, a escolha do consumidor por determinadas marcas, né? Então, se eu acredito que o consumo é importante dentro e respeitando um teto ambiental, eu vou procurar marcas que se posicionam dessa maneira e que não corram o risco de tomar um greenwash, né? É um posicionamento que tem que ser constante ao longo do tempo, né? Mas, assim, mesmo esse desejo reprimido de consumo, aquele restaurante que eu ia, ele não existe mais. Aquela viagem, eu posso ir para aquele outro país, está aberto, eu posso ir até lá, né? Assim, eu acho que, será que, a gente vai ver, né, mas a sensação que eu tenho é que, num futuro próximo aqui, vamos falar de festas de fim de ano. Espero que até lá a gente consiga abraçar e dar um beijo nos nossos parentes que estão um pouco mais distantes, mas eu certamente vou a São Paulo de carro, né? Eu certamente vou procurar lugares abertos e paradisíacos no Brasil. Então, talvez você, como consumidor, queira satisfazer as suas necessidades, como sempre, mas de uma outra maneira, numa outra rota, né? Eu vejo assim, o Brasil ele é um país nessa situação do Covid que está um pouco separado do que está acontecendo, obviamente, na comunidade europeia. Eu acho que a comunidade europeia ali tem dinheiro para injetar na economia e fazer a comunidade europeia voltar a chegar num ponto de um nível de consumo que possa rodar a economia. Se a gente for olhar Portugal, né? Portugal, o que aconteceu com Portugal nos últimos anos, fruto do investimento da comunidade europeia, é um florescimento, né? Virou um país desejado por
por toda a Europa, né? Então é comum você ver gente se aposentando lá e tudo mais. Estados Unidos tem, obviamente, uma situação de poder econômico que vai injetar um capital muito grande. E o Brasil, acho que a gente está num cenário muito pior, assim, infelizmente. Assim. E aí, mais do que nunca, eu acho que vale aquela frase da Belíndia, né? Assim, que parte do Brasil é a Bélgica e parte do Brasil é uma Índia. Acho que a Bélgica é essa parte da economia que ainda consegue operar na forma digital, que a gente consegue se adaptar, onde essa lógica, até que a gente falou que vai ser super importante, está funcionando do valor da marca, onde está se olhando para isso. Mas, de maneira geral, a economia brasileira ela é sustentada pelo pequeno negócio, pelo médio negócio no máximo, e esses negócios estão quebrando. Então, a gente vai ter uma sociedade mais pobre, né? Inevitavelmente. O Michel Alcoforado, que é um antropólogo, ele fala que vai ser mais desigual, vai ser mais individualista, com fronteiras fechadas. Então, assim, vamos ver em que momento a gente vai se encaixar, mas num período curto de tempo vai ser isso, efetivamente, porque vamos ter pessoas desempregadas, aí tem uma categoria que são pessoas que estão com uma fragilidade no trabalho que vão ficar desempregadas, são os novos pobres, e você tem aqueles que talvez sejam excluídos do sistema. O Harari, que é um autor que eu admiro muito, que é autor do 21 lições para o século XXI, Sapiens, Homo Deus, né, que são os 3 livros dele, ele coloca que você, num futuro, teria uma situação dos indiferentes, que a gente se acostumou a ver na sociedade, na batalha, né, econômica, exploração. Então você tem os explorados e aqueles que exploram. Ele fala assim, olha, talvez uma situação muito pior esteja por vir, que é a sociedade de indiferentes. Eu temo que a gente veja isso nos próximos anos de maneira mais evidente. Essas pessoas que estão ligadas a essa economia física que a gente falou, não conseguirem uma recolocação, vai ser difícil recolocar parte dessas pessoas, e aí você talvez tenha uma massa de indiferentes. Então a gente vai ter que passar por repensar até o próprio papel do Estado, ver o que está acontecendo hoje em boa parte dos países no mundo, como é que você traz essas pessoas minimamente para a realidade de consumo. Mas diante desse cenário, que é um cenário pessimista, né, assim, da gente ter essa realidade de um empobrecimento, eu acho que o ambiente, aí eu sou um pouco darwinista, né? A vida continua. Para a evolução não importa se é um Homo sapiens, se é um elefante, é a seleção natural. E eu acho que a gente vai ter aqui, como já foi falado muito, oportunidades. E aí eu acho que são empresas que são mais transparentes, são empresas que talvez até em certa medida são mais transparentes com relação ao seu lucro, a sua margem de lucro, ao que elas acreditam, e vão ter que se reinventar para atender esse público, porque no meio desse cenário de Belíndia que eu falei, tem oportunidades. Nesse momento tem uma parte da sociedade que estava completamente fora do consumo, que a ajuda de R$600 trouxe esse cara com um poder de consumo. E não é pouca gente, são milhões de pessoas. E que estão usando plataforma digital. Como é que a sua empresa vai atender essa pessoa? Como é que a sua empresa vai atender uma pessoa que jamais usou uma plataforma digital e que agora foi forçada a fazer a sua compra no supermercado e viu que é possível? Então, é um novo ambiente e é a seleção natural atuando. Tem um ator que é o Richard Dawkins, que eu admiro muito, que é um darwinista, e ele tem alguns livros, né, que explicam como que a evolução se dá. E na visão deles, né, como darwinista, a evolução não é necessariamente melhoria. É quem se adaptou, e com aquela construção do homem de Neandertal se transformando no Homo sapiens, é uma construção que não é efetivamente verdadeira, porque não existiu Neandertal para gerar o Homo sapiens. E eu acho que a gente vai agora enfrentar um momento que é muito particular da nossa história. É a primeira guerra que chegou no Brasil de verdade, para valer, e a gente vai ter que se reconstruir. E as empresas vão ter um papel fundamental nessa realidade do Brasil, e eu concordo aqui que é olhar para o outro. As empresas vão ter que trazer ainda mais no Brasil. O problema do racismo que foi levantado pela Nike nos Estados Unidos é um problema da nossa sociedade. O problema da desigualdade é um problema da nossa sociedade. Como que as marcas vão tomar partido nessa realidade? Então, vai ser um período muito difícil, na minha visão, mas eu acho que a vida continua. E as marcas vão ter que saber se posicionar nesse tabuleiro
e atender a esse público que mudou, a esses fragmentos de público, seja da Índia, seja da Bélgica, nessa nova realidade. Então, a estratégia, o posicionamento, a visão de futuro e economia, no final, nada mais é do que expectativa, né? Então, a gente está falando qual é a expectativa. O que a gente está decidindo aqui, está falando agora, está mudando, é o que muda uma bolsa num dia, é a expectativa. Então, acredito que as decisões que a gente tomar hoje vão interferir no dia de amanhã, e por isso esse momento de pandemia também é um momento de reconfigurar a estratégia para as marcas, para as empresas, olhando para propósito, olhando para efetivamente a entrega final, como eu falei aqui, a história da academia, isso vale para todos os outros produtos, e essa nova realidade do consumidor brasileiro, que na minha visão é muito particular nesse cenário do mundo, quando você compara com os Estados Unidos e com a comunidade europeia. E gostaria de pedir para cada um dar sua palavra final, que, olha, esse debate foi muito rico. Então, eu queria dar uma palavra de estímulo, dizer que acho que teremos muitas oportunidades e estão surgindo cada vez mais novos aplicativos, novas tecnologias, novos caminhos, e as empresas precisam de ajuda especializada. Então, parabéns por terem escolhido essa carreira e desejo muito sucesso a todos. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi um prazer. Obrigado aos estudantes por estarem aqui ouvindo a gente há 2 horas. Obrigado a vocês, companheiros, colegas aqui de live. Foi um prazer. Também agradecer a Unicarioca, a BMN, todo mundo que compõe ali presidência, conselho e diretoria da BMN, Valéria, está com a gente também no dia a dia lá, então Ana, Felipe e você, Ricardo, Lucas, Flávio. Como eu disse na abertura, é sempre uma oportunidade de aprender,